Então, começar pelos objetivos, né? Qual é o objetivo das medidas de assimetria e kurtosis? Primeiro, é auxiliar na interpretação da dispersão dos dados e da frequência dos dados. Então, quando a gente monta uma distribuição de frequência, numa forma gráfica, por exemplo, um diagrama de linhas, eu vou ter uma montagem desse diagrama onde eu posso verificar se existe simetria nos dados, se os dados são mais concentrados de um lado do gráfico ou em outro lado. Então, essas medidas de assimetria e kurtose, na verdade, elas quantificam esse desenho gráfico em valores. Então, tem essa finalidade. E o outro objetivo é entender as curvas de distribuição de frequência. Então, eu vou começar conversando com vocês sobre essas curvas de distribuição. Elas podem ser classificadas por uma série de nomes bastante estranhos, seriam até novidades para vocês, são nomes não muito usuais, mas que na verdade não são nomes que assustam ninguém, são nomes de fácil interpretação, como vocês vão ver nos exemplos que eu vou mostrar para vocês. Então, por uma análise horizontal, as curvas podem ser assimétricas, positivas ou negativas, ou então simétricas. Por uma análise vertical, as curvas podem ser leptocúrticas, mesocúrticas ou platicúrticas. Então, a gente vai ver passo a passo o que significa cada um desses nomes e como eles podem ser encontrados. Numa análise conjunta, fazendo ao mesmo tempo a análise horizontal e a vertical, uma curva pode ter o seguinte nome. Ela pode ser assimétrica, positiva leptocúrtica, ou pode ser simétrica mesocúrtica, que é o caso da curva normal ou curva de Gauss. Então a gente vai ver isso mais adiante. Então vamos começar pela exemplificação das curvas de frequência. Começar por uma análise horizontal, a primeira curva que eu apresento é uma curva assimétrica positiva. Por que ela é uma curva assimétrica positiva? Porque se a gente pegar essa curva e dividir ela exatamente no meio, a gente verifica que o lado direito e o lado esquerdo são diferentes. A maior parte dos dados se concentra nesse lado aqui, ó, no lado esquerdo, enquanto que no lado direito eu tenho uma menor concentração dos dados. E a assimetria da curva está deslocada para o lado direito. Então, por essa razão, essa curva também pode ser chamada de curva assimétrica à direita. E tem o nome de também assimétrica positiva, porque quando nós formos calcular o coeficiente de assimetria, dará um número positivo. Por essa razão, assimétrica positiva. A outra curva que eu apresento para vocês, uma análise horizontal, é a curva simétrica. Por que ela é simétrica? Porque se nós cortarmos a curva exatamente no meio, vocês vão ver que o lado direito e o lado esquerdo são exatamente iguais. Eles têm 50% dos valores em cada lado, são exatamente iguais. Os dados não se concentram nem mais no lado esquerdo nem mais no lado direito, eles estão homogeneamente distribuídos. Então, ela é uma curva chamada de simétrica. A curva de Gauss, ou curva normal, ela tem essa característica, é uma curva simétrica. Já numa análise horizontal de uma curva que tem esse aspecto, esse desenho, ela é uma curva considerada assimétrica à esquerda, porque se eu cortar a curva no meio, eu verifico que eu tenho uma maior concentração de dados aqui no lado esquerdo e uma menor concentração de valores no lado esquerdo, perdão, eu me confundi. No lado direito, eu tenho a maior concentração de dados e no lado esquerdo, uma menor concentração de dados. Logo, essa curva de distribuição é considerada assimétrica à esquerda, porque a cauda da curva está do lado esquerdo. E ela pode ser também chamada de assimétrica negativa, porque quando a gente calcula o coeficiente de assimetria, que a gente vai ver a seguir, o valor será um número negativo, menor do que zero. Por essa razão, assimétrica negativa. Então, formas de mensurar a assimetria. Como é que eu posso, tecnicamente, observar se uma curva é simétrica ou não é simétrica? E quais são os impactos, as características que essa curva tem com relação às medidas de tendência central, média, moda e mediana? Então, vamos olhar primeiro para a distribuição simétrica. O que acaba acontecendo na distribuição simétrica? A média, a moda e a mediana coincidem, elas assumem o mesmo valor. Vejam o desenho aqui da curva simétrica, onde os dois lados são iguais, aonde se localiza a média, a moda e a mediana, bem aqui no centro. Então, elas assumem o mesmo valor. Então, essa é uma característica comum. Média, moda e mediana são exatamente iguais numa distribuição simétrica. Já na distribuição assimétrica à direita, ou também chamada de positiva, o que a gente verifica?
que a média é maior do que a moda. Então, verifiquem aqui nessa distribuição aqui, ó, que é a distribuição assimétrica à direita, ou também chamada positiva, a média está localizada nesse ponto aqui. Então, ela é maior do que a moda, que está no ponto mais alto da curva, que está localizada aqui. Então, a média sempre será um valor maior do que a moda. Já na simétrica à esquerda, também chamada negativa, ocorre o contrário. A média é menor do que a moda. Então, essa aqui é a distribuição assimétrica à esquerda. A moda é sempre o ponto mais alto da curva. Ela fica localizada aqui no centro. E a média é mais próxima da cauda. Então, a média é menor do que a moda. Então, essas são características que servem para você mensurar a simetria. Se você comparar média e moda, você vai conseguir identificar a simetria de uma distribuição de frequência. Então, baseado nessas relações entre média e moda, eu posso determinar o tipo de assimetria. Então, um cálculo bastante simples. Ó. Se média menos a moda for igual a zero, a simetria é nula, ou seja, a distribuição é simétrica. Se média e moda são iguais, a distribuição é simétrica. Se a média menos a moda der um número negativo, a distribuição é assimétrica negativa, ou assimétrica à esquerda. Se a média menos a moda der um número positivo, der maior que zero, a simetria é chamada de positiva, ou curva assimétrica à direita. Então, essa é uma maneira bastante simples, né, de calcular a assimetria. E existe uma maneira mais sofisticada, que dá um pouco mais de precisão, que é através do cálculo do coeficiente de assimetria de Pearson, que ele permite comparar medidas diferentes. Por exemplo, se eu for calcular com as fórmulas anteriores, média menos moda, eu for comparar a simetria de uma distribuição, por exemplo, que está em quilos, eu vou ter a resposta em quilos. Já numa outra distribuição que eu tenho os dados em alturas, eu tenho a resposta em metros. Eu vou ter a simetria mensurada numa distribuição em quilos e na outra em metros. Eu não consigo comparar para ver qual das duas tem maior assimetria, a distribuição em quilos ou a distribuição em metros, porque eu não consigo comparar quilos com metros. Agora, quando eu calculo o coeficiente de assimetria de Pearson, eu vou ter um determinado valor que me possibilita a comparação de medidas diferentes. Eu posso comparar a distribuição em metros com a distribuição em quilos, porque eu terei um coeficiente para cada uma dessa distribuição de dados numa unidade, que é a unidade do coeficiente de assimetria de Pearson. Então, como é que se mede essa assimetria? Então, a assimetria é dada por essa fórmula. O coeficiente de assimetria é igual a 3 vezes o valor da média menos o valor da mediana. E eu divido tudo isso pelo desvio padrão. Basicamente, a minha interpretação se faz se o valor é distante ou próximo de zero. Quanto mais próximo de zero, maior é o grau de simetria. Quanto mais distante de zero, maior é o grau de assimetria. Se o número for muito distante de zero do lado positivo, a curva é assimétrica positiva. Se for muito distante de zero do lado negativo, ele é considerado assimétrica negativa. Mas o que é considerado distante? Distante é quando der em módulo, o coeficiente de assimetria em módulo for ficar entre 0,15 e 1, ele está distante. Por exemplo, menos 0,85. É um número bem menor do que 0,15, mas em módulo, menos 0,85 é 0,85. O módulo de um número é eliminar o sinal negativo desse número, né? Então, 0,85 está mais próximo de 1 do que de 0. Então, está distante do zero. É uma distribuição assimétrica. Da mesma forma, se esse coeficiente for muito maior do que 1, a simetria é considerada muito forte. Por exemplo, pode dar 1,5. É uma distribuição muito forte, uma distribuição assimétrica muito forte e do lado positivo, né? Se der menos 1,8, o coeficiente de assimetria é uma simetria muito forte do lado negativo. Então, essas curvas de frequência, elas mostram exatamente isso, uma distribuição simétrica, porque os dois lados, direita e esquerda, são iguais, o coeficiente tende a ser zero. Já numa curva assimétrica à direita, se eu dividir a curva ao meio, eu verifico que a concentração maior de dados está no lado esquerdo e a assimetria está no lado direito, a cauda fica no lado direito. O coeficiente dará um número positivo. Quando eu tenho uma curva assimétrica à esquerda, eu corto a curva ao meio, eu vejo que a maior concentração dos dados está no lado direito e que a assimetria, ou seja, a cauda da curva, fica localizada no lado esquerdo. Quando eu calculo o coeficiente de assimetria de Pearson, eu acho um número negativo. Por isso, ela é considerada também uma curva assimétrica negativa. Da mesma forma, a assimétrica direita é considerada uma curva assimétrica positiva. O coeficiente
da classificação do nome da curva. Com relação agora à kurtose, que é a outra medida que a gente tem para mensurar a distribuição de um gráfico, gráfico de linha, a kurtose ela mede o grau de achatamento de uma distribuição em relação a uma distribuição padrão, denominada curva normal. Então a curva normal, ela é essa curva aqui ao canto, é uma distribuição chamada de mesocúrtica. Por que ela é mesocúrtica? Porque a altura e a largura da curva são mais ou menos homogêneas. Então ela não é uma curva nem muito alta, nem muito baixa. A altura e largura são mais ou menos similares. Já a curva leptocúrtica, ela é muito mais alta do que larga. Enquanto a platicúrtica, ela é uma curva baixa e tem muito mais largura. Então a gente pode mensurar isso através de um coeficiente de kurtose que vai mensurar se uma curva é platicúrtica, leptocúrtica ou mesocúrtica. Então, as curvas de frequência considerada mesocúrtica, quando a altura é similar à largura. Pela análise vertical, quando é que uma curva é leptocúrtica? Quando ela é alta, quando a altura é maior do que a largura. E ela é considerada platicúrtica quando ela é baixa, quando a curva é mais larga do que alta. O coeficiente percentílico de kurtose transforma toda essa interpretação das distribuições de frequência em números. E ele pode ser mensurado com a seguinte expressão. O coeficiente percentílico é igual o valor do quartil 3 menos o valor do quartil 1, valores que nós estudamos nas medidas de ordenamento, dividido por 2 vezes o percentil 90 menos o percentil 10. Fazendo a resolução algébrica desses valores, uma equação simples de subtração e divisão, a gente vai ter um valor que é sempre comparado com o número 0,263. 0,263 é um padrão de comparação. Quando o valor do coeficiente for igual a 0,263, a distribuição de frequência é considerada mesocúrtica, ou seja, ela não é nem muito alta nem muito larga. Se der um número menor do que 0,263, a curva é leptocúrtica, ou seja, ela é alta. Valores menores do que 0,263 indicam a curva alta. E quando os valores do coeficiente de kurtose forem maiores do que 0,263, indicam que a curva é baixa, então ela é considerada platicúrtica. Cuidado, tem que ser chamado a atenção de vocês, que esse mesmo cálculo pode ser feito no Excel, só que o Excel ele faz uma interpretação um pouco diferente. A gente vai ver mais à frente como é que é a interpretação do Excel. Ela não é interpretada com base no número 0,263. 0,263, perdão. Então, vejam o exemplo do cálculo do coeficiente percentílico de kurtose. Então, aqui um exemplo resolvido que está no material didático de vocês, o livro Estatística Fácil do Antônio Crespo. Vocês estão recebendo ele em fascículos, né? Um dos fascículos fala sobre as medidas de assimetria de kurtose. Então, eu apresento aqui um exercício resolvido, retirado desse livro, onde fala sobre o coeficiente percentílico de kurtose. Então, sabendo-se que uma distribuição apresenta as seguintes medidas, então já foram apresentados para vocês, ó, o quartil 1, 24,4 centímetros, o quartil 2, 41,2 centímetros, o percentil 10, 20,2 centímetros e o percentil 90, 49,5 centímetros. Vamos fazer de conta que essas medidas são referentes a peças produzidas por uma determinada máquina. Então, como é que a gente interpreta esses valores? Quartil 1, 24,4 centímetros. 25% das peças produzidas por essa máquina tem até 24,4 centímetros. Os outros 75% têm medidas superiores a 24,4 milímetros e assim por diante. Substituindo esses valores dessas medidas de ordenamento na fórmula do coeficiente percentílico de kurtose, eu vou achar esse número aqui, 0,287. Agora eu comparo esse número com o padrão, que é 0,263. Deu um número maior. Como deu um número maior, a conclusão é que a minha curva é baixa, ela é platicúrtica. Se der um número maior que 0,263, a curva é baixa. Se desse um número menor, ela seria alta, leptocúrtica. Nesse caso deu menor, então platicúrtica. Botei aqui alguns exemplos de outras distribuições, onde eu peço para calcular o grau de kurtose de uma série de distribuições. Então, uma distribuição A, com o número 0,263, a curva é considerada leptocúrtica, porque deu um número menor do que 0,263.
0,277 é um número maior, então a curva é considerada platicúrtica. Quando dá exatamente 0,263, a curva é considerada mesocúrtica. Então aqui um exemplo aqui das medidas, né, relativas a essas distribuições A, B e C, com os cálculos que eu apresentei para vocês. O coeficiente percentílico de curtose no Excel, como eu falei anteriormente, ele tem uma interpretação diferente. Por quê? Porque eu posso calcular a curtose no Excel. Ela é bastante simples de ser calculada. Eu não preciso nem usar essas fórmulas algébricas, porque ele já tem uma função embutida. Porém, a interpretação não é feita em cima do número 0,263. Ele é feito com a seguinte tabela que eu apresento aqui para vocês. Ó. Se o coeficiente for igual a zero, a curva é considerada mesocúrtica. Se for maior do que zero, veja, agora se der um número positivo, maior do que zero, ela é considerada alta, leptocúrtica. E se for menor do que zero, ela é considerada platicúrtica. Veja que agora a interpretação é diferente. Anteriormente, com o coeficiente percentílico de curtose, quanto maior o valor, mais baixa a curva. No Excel, ao contrário, quanto maior o valor, mais alta a curva. Isso pode ser ilustrado nesse exemplo, nessa tela, um print screen que eu fiz de uma análise de dados no Microsoft Excel. Eu digitei aqui numa coluna do Excel os valores dos pesos em quilos de algumas pessoas. Ó. 4 quilos, 5 quilos, 5 quilos, 6 quilos, 6 quilos, 7 quilos, 7 quilos e 8 quilos. E depois eu pedi para o Excel me calcular a curtose e a assimetria. Então, a assimetria deu o valor 8,4 e na menos 17. Significa que é 8,4 vezes 10 elevado na menos 17, ou seja, deu um número negativo. Um número negativo, mas muito próximo de zero. 0, alguma coisa, um número muito pequeno, com 17 zeros. Então, significa que é mais ou menos zero. Então a gente pode indicar que é uma distribuição que tende a ser simétrica. Já na curtose, deu como resposta menos 0,7, deu um número negativo. Então indica que a curva de distribuição ela é baixa, porque a curtose deu menor do que zero. Então essas funções de curtose e assimetria, elas podem ser expostas no Excel com essas fórmulas e essa sintaxe. A curtose no Excel é calculada com a seguinte sintaxe: igual, curt, abreviação de curtose, abre parênteses e você seleciona o intervalo de dados que você digitou. Aqui eu estou hipoteticamente indicando que eu digitei da célula A1 até a célula A30. E já a assimetria, ela é calculada com a função distorção. Você escreve igual, distorção, abre parênteses e seleciona o intervalo de dados que você está trabalhando. Aqui eu hipoteticamente simulei que seria dentre as células A1 até a célula A30. Eu coloco sempre intervalos entre parênteses. Dessa forma eu tenho as duas medidas calculadas com rapidez e agilidade pelo Microsoft Excel. O YouTube ele apresenta alguns vídeos bastante interessantes. E um deles que eu deixo como sugestão para vocês é como calcular a simetria no Microsoft Excel. Então deixo como sugestão esse vídeo, assistam, treinem um pouco no Excel a questão do cálculo da simetria e da curtose, e vocês verão que é bastante útil e fácil a utilização dessa ferramenta. Por enquanto é só, e até a próxima aula.